E aí pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro que fica sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer a instalação desse SSD nesse notebook. O modelo do notebook é um notebook da Acer, o modelo dele é o F5-573-521B de bola. E esse modelo de notebook, né, ele tem um slot para SSD M.2 ou M2, porém ele só suporta SSD M2 SATA, ele não é compatível com SSDs M.2 NVMe. E o SSD que a gente vai realizar a instalação, né, é esse SSD que é da Western Digital, modelo WD Green, e é um SSD M2 SATA de 240 GB. Aqui vai ser necessário também um parafuso e uma porquinha que eu vou mostrar no momento da instalação o porquê desses dois itens. O primeiro procedimento que a gente deve realizar nesse notebook, que é um notebook que a instalação física é relativamente tranquila de se realizar, a gente deve remover na parte de baixo aqui os 3 parafusos para a gente ter acesso, né, às portas aí disponíveis do notebook. Depois que a gente remove os 3 parafusos, com a própria mão aqui a gente já consegue levantar um pouquinho a estrutura para remover a tampa. E aqui a gente consegue observar o HD que está instalado no notebook, veio original de fábrica. Esse notebook ele tem 8 GB de memória, que também veio de fábrica em um slot apenas, e ele tem também mais um slot disponível para futuros upgrades. Se vocês forem colocar 16 GB de memória, que é o máximo que esse notebook suporta, eu recomendo remover essa memória e colocar 2 memórias idênticas novas, para você ter mais confiabilidade e mais desempenho também. Trabalhar com memórias diferentes não é recomendado, pelo menos eu não recomendo. Aqui o processo de instalação, né, a gente consegue visualizar o slot M.2, porém a gente já começa a ter um pequeno problema. Esse slot M.2 ele não tem, né, aqui a porquinha de fixação do SSD elevada, ela é bem rente à placa-mãe. Então o SSD, se a gente simplesmente realizar a instalação, ele vai ficar um pouco solto, né, praticamente. Então eu usei um recurso técnico, né, e o que eu fiz? Eu peguei uma porquinha de estrutura de notebook, né, que eu retiro de notebook que às vezes não dá reparo, e um parafuso, né, que é um parafuso bem semelhante a esse parafuso do Acer, né? E o que eu vou fazer? Aqui, vou aproximar para vocês verem a porquinha e o parafuso. Eu vou fazer uma adaptação, que é colocar o parafuso na porquinha. Vou deixar um espaço, vou deixar dessa forma, e agora eu vou realizar a instalação. Como que a instalação vai ser feita? Primeiro procedimento, a gente pega o SSD, a gente encaixa ele no slot. Aqui eu vou pegar essa parte aqui, vai encaixar o SSD, essa parte de cima, e a parte de baixo vai na porquinha da placa-mãe. Então a gente encaixa no local, pego a chave de fenda e vou apertando. Pronto. Ele ficou exatamente na altura certa, não ficou envergado e ficou fixo, ele não está solto. Instalação realizada com sucesso. Agora a gente vai realizar a instalação do sistema operacional, nesse caso a gente não vai clonar, e para realizar essa instalação eu sempre gosto de desligar o HD ou remover o HD. Então eu vou remover ele aqui do notebook. Posso até deixar ele dessa forma aqui, mas pode acontecer dele acabar caindo, né? Então eu vou tentar retirar ele aqui do notebook. Pronto. Eu vou remover o HD, vou configurar todo o sistema operacional. Depois que eu configurar todo o sistema operacional, eu vou ligar novamente o HD, vou fazer o sistema iniciar pelo SSD e vou remover a partição
de sistema que tem no HD, deixando o HD com uma única partição para salvar arquivos. Esse processo eu não vou mostrar no vídeo, né? O processo de instalação é um processo bem demorado, mas eu volto para finalizar o vídeo mostrando, né, o notebook finalizado. Pessoal, notebook finalizado com sucesso, e como vocês estão vendo aí na tela, essas são as taxas, né, que a gente conseguiu obter no teste de desempenho do SSD. É claro que essas taxas elas normalmente são maiores, porém como eu estou executando o teste dentro do próprio SSD, elas acabam tendo um resultado para baixo, né, um resultado inferior. Aqui a gente consegue visualizar que a máquina ficou com o SSD no disco C e o HD do cliente a gente criou uma única partição para ele armazenar todos os arquivos que ele tiver interesse, né? E agora é só aguardar o cliente fazer a retirada da máquina aqui no laboratório. Pessoal, se você for de Belo Horizonte ou região próxima e estiver precisando de alguns dos nossos serviços que a gente executa aqui no laboratório, vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo e também pelo Instagram, que eu posto a maioria dos serviços que são executados aqui no laboratório e também dou algumas dicas. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo.